Olá, meus queridos, a paz de Cristo reine sobre vossos corações. Presbítero Roberto Camilo, e é com muita alegria que eu gravo mais um vídeo para o canal, dando sequência àquela playlist que eu já havia comentado em outro vídeo, onde nós vamos estar falando sobre o que a Bíblia não diz, mas nós falamos. A Bíblia não diz, mas muitas pessoas falam. Existem filmes por aí, existem até muitas pessoas que dão estudos, não é? Pregações, enfim. Falam, mas a Bíblia não fala. Dizem, mas na verdade, quando a gente vai ler, não é o que está escrito na Bíblia. Ou seja, a Bíblia não diz. E no estudo de hoje, nós vamos estar falando de um personagem muito conhecido. Um personagem que, na verdade, ele é citado, ele é reverenciado nas três maiores religiões. Nós vemos ele sendo citado no islamismo, no judaísmo e no cristianismo. No judaísmo, ele é Moshe. No islamismo, ele é Musa. E no cristianismo, ele é Moisés. É sobre este personagem que nós estaremos conversando nesta oportunidade. A bem da verdade, meus queridos, que se nós fôssemos falar sobre Moisés, o tempo seria curtíssimo. Se nós fôssemos falar sobre a vida de Moisés, sobre a sua trajetória desde o seu nascimento até a sua morte, não é? Quando Deus manda ele subir o monte, manda ele olhar para a terra prometida e diz para ele: tu vai olhar, mas tu não vai entrar. Então, se nós fôssemos aqui, claro, falar sobre Moisés, o tempo não nos permitiria, ok? Mas eu quero falar alguma coisa a respeito do nascimento de Moisés, sobre o nascimento de Moisés, do Musa ou do Moshe. Por que eu procurei neste vídeo falar sobre Moisés? Porque na verdade a gente vê muitos filmes, a gente vê muitos desenhos, a gente vê pinturas, quadros, falando, né, a respeito de Moisés. Mas quando a gente vai ver, na verdade, eles dizem, mas a Bíblia não diz. E uma coisa interessante que eles falam que a Bíblia não diz é que quando a gente vê esses filmes, estes desenhos, a gente vai ver o quê? A figura de uma mulher colocando o seu filho dentro de um cesto e largando ou colocando ele dentro de um rio e soltando ele rio abaixo até chegar na princesa, até chegar na filha do faraó. Essa é o que falam. Isto é, na verdade, o que falam. Mas que quando a gente vai ler com cuidado o capítulo de número 2 do Êxodo, a gente vai perceber claramente que não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia deixa bem claro que não é isso que está escrito. E nós vemos o capítulo de número 2, o verso 1, dizendo assim: certo homem da tribo de Levi foi tomar por esposa uma descendente também de Levi, a qual essa mulher engravidou e deu à luz a um menino. Vendo que era bonito e saudável, escondeu-o por 3 meses. O versículo 3 diz assim: e como não pudesse mais ocultá-lo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, colocou dentro o seu filho e soltou o cesto entre os juncos, à beira do rio. E o versículo 4 diz: de longe, uma das irmãs do menino
observava o que ia acontecer. E o versículo 5 diz: Entremente, eis que a filha do faraó desceu para se lavar no rio, enquanto suas criadas andavam à beira do rio. Ela percebeu o cesto entre os juncos e mandou uma de suas servas apanhá-lo. Olha que coisa interessante. Você percebeu na leitura que em momento algum a gente vai ver o cesto andando, boiando sobre o rio Nilo, boiando sobre as águas. Mas a gente percebe, nós percebemos claramente que a Joquebede, né, no versículo de número 3, diz que ela tomou um cesto, fez um cesto, né, de juncos, né, calefetou, ou seja, ela vedou o cesto para não entrar água, né, vedou com betume e com pinche, colocou dentro o seu filho e soltou o cesto entre os juncos. Você pode perguntar, mas Roberto, nessa tradução que você leu, diz que foi entre os juncos. Mas será que em outra tradução não está escrito que ela colocou sobre as águas? Pois bem, eu pesquisei em todas as traduções possíveis, ou pesquisei em pelo menos 8 traduções diferentes. Na Revista Corrigida Fiel diz assim: pôs nos juncos à margem do rio. O versículo que eu estou lendo é o versículo de número 3, ok? A Revista Corrigida diz assim: pôs à borda do rio. Na nova tradução, ou na tradução Almeida atualizada, melhor dizendo, diz: largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. A King James diz: soltou o cesto entre os juncos, à beira do rio. Na linguagem de hoje, deixou a cesta entre os juncos, na beira do rio. Na Nova Versão Internacional diz: deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. Na Nova Versão Transformadora diz a mesma coisa: deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. E a Almeida Recebida diz: colocou o quê? A arca de juncos entre os juncos, à margem do rio. Então, se fosse uma tradução, a gente poderia até dizer assim: não, vamos consultar outras traduções. O que há, na verdade, são variantes de palavras, mas em momento algum, em nenhuma dessas traduções, menciona que a Joquebede colocou seu filho no cesto e largou no rio. O que nós percebemos claramente é que ela colocou seu filho entre os juncos. Mas o que é junco? O que a gente fala tanto de juncos e o que é junco? Bom, na verdade, junco é uma planta, né, que nasce em lugares úmidos, em lugares alagados, né? É uma planta comum na costa do Mediterrâneo e é uma planta também comum na delta do Nilo. Então era uma planta que nascia às margens do rio Nilo, né? E fazendo uma pesquisa, esse junco ele dá em torno de 1,5 metro, né? Existem centenas de espécies de juncos e algo interessante é que o junco ele era usado para várias coisas. Ele era usado para fazer cestos, ele era usado para fazer assento de cadeira, ele era usado para fazer esteiras, enfim, ele era usado para muitas e muitas coisas. E também a medula do caule do junco, ele era usado para fazer o pavio de velas. Então o junco era uma planta, né, que era comum no delta do Nilo, no rio, nas margens do rio Nilo. E uma coisa interessante
que quando Joquebede ela coloca, né, o seu filho ali nos juncos, a Bíblia vai dizer claramente que uma das irmãs de Moisés, ela fica de longe observando, né? O versículo de número 4 diz que de longe uma das irmãs do menino observava o que lhe ia acontecer. E o versículo de número 5 diz assim que entre mentes, eis que a filha do faraó desceu para se lavar no rio, enquanto suas criadas andavam à beira do rio. Ela percebeu o cesto entre os juncos. Não estava boiando nas águas, não estava flutuando nas águas do rio Nilo, mas estava naquela planta, nos juncos. E o versículo continua dizendo que ela percebeu o cesto entre os juncos e mandou uma de suas servas apanhá-lo. E uma coisa que nos chama a atenção, meus queridos, é que no versículo 6 diz assim que abrindo o cesto, né, abrindo aquela arca, abrindo aquele barquinho que Joquebede fez, ela percebeu que era um lindo menino e que chorava. Então o choro do menino chamou a atenção da filha do faraó, da princesa. E ela viu que era um menino muito lindo. Então o versículo termina dizendo que, enternecida, declarou: é filho dos hebreus. E eu creio que você conhece a história, não é? Que a irmã de Moisés se aproxima da filha de Faraó, a partir do versículo de número 7, ela se aproxima, né, da filha de Faraó e oferece ajuda, né, dizendo que conhecia alguém que podia sustentar a criança, enfim. Resumindo a história, a Joquebede é paga para sustentar o próprio filho, ok? A filha do Faraó entrega o menino para a própria mãe cuidá-lo e ela ainda paga um salário para a mãe de Moisés o sustentar. Mas o versículo de número 5, em outras traduções, será que deixa claro que o menino andava por cima das águas dentro do seu barquinho? Será que o cesto flutuava nas águas? Voltando aqui para o contexto que nós estamos conversando. A King James diz que a filha do faraó percebeu o cesto entre os juncos. A Corrigida Fiel diz que ela viu o cesto no meio dos juncos. A Revista Corrigida diz: e ela viu a arca no meio dos juncos. A Nova Almeida Atualizada diz que quando ela viu o cesto no meio dos juncos, chegou para ver o que era e pegou a criança, mandou as suas servas pegar aquele cesto. A Nova Tradução, na linguagem de hoje, diz: ela viu a cesta no meio da moita de juncos. A Nova Versão Internacional diz que nisso viu o cesto entre os juncos. A Nova Versão Transformadora diz: quando a princesa viu o cesto entre os juncos. E a Almeida Recebida diz que vendo ela a arca no meio dos juncos. Então, em todas essas traduções, né, as mais conhecidas, as mais usadas, né, em todas essas traduções deixa claro que a Joquebede colocou Moisés no cesto e colocou não dentro do rio Nilo, não no meio do rio Nilo, não boiando com o cestinho no meio do rio, mas nos juncos, ok? Na beira do rio, no meio e entre os juncos, ok? Tranquilo? Mas aí você pode pensar assim: Roberto, mas se nós chegarmos no versículo de número 10, há aparentemente uma contradição. Porque o versículo de número 10 diz assim: quando o menino cresceu, ela o entregou à filha do faraó.
Então a mãe de Moisés, ela sustenta o filho, é paga para isso, para sustentar o próprio filho, mas quando o menino cresce, que atinge a idade, não é? Ela entrega para a filha do faraó. E a filha do faraó adota o menino e lhe pôs o nome de Moisés, justificando: eu o tirei das águas. Não parece uma contradição? Pois nos primeiros versículos, ou melhor, no versículo de número 3 e no versículo de número 5 diz que estava entre os juncos. E aqui o versículo de número 10 diz que ela coloca o nome de Moisés porque disse: das águas o tirei. Mas uma coisa que é interessante nós entendermos, que a filha de Faraó, quando ela coloca o nome de Moisés, né, na verdade, Moisés é um nome hebraico. Quem escreveu o Pentateuco? Moisés. Qual foi a língua? Hebraica. Então, com certeza, no seu nome, ele não vai usar o nome egípcio. Há uma semelhança entre o nome Moisés e o nome egípcio. Por exemplo, dentro desse contexto, nós entendemos que a filha de Faraó coloca o nome de Moisés no contexto egípcio, na cultura egípcia, assim como todas as pessoas egípcias, né? Principalmente os que eram próximos do faraó, da família do faraó, e Moisés entrava neste contexto, recebiam os nomes associados aos deuses do Egito, ok? Por exemplo, nós temos um nome egípcio, Tutmoses. Tut é o nome de um deus egípcio e Moses quer dizer filho. Então, Tutmoses é filho de Tot, ok? Temos também um outro nome, que é o mais, de repente, os mais famosos, que é Ramsés. Percebe a semelhança com o finalzinho? Ramsés, Moisés, percebe? É tudo dentro deste contexto. Então, Ramsés, Missés, ok? Significa filho. E Ra é o nome de um deus egípcio. Então, Ramsés é filho do deus Ra. Mas o interessante é que quando a filha de Faraó coloca o nome de Moisés, né, que alguns falam que era Mesu, que significa criança, filho, aquele que nasceu, a gente percebe que ela não coloca uma associação com um deus egípcio. Ela só coloca Moisés, que dentro da associação egípcia, dentro do nome egípcio, é filho, aquele que nasceu ou criança. Então Moisés, no sentido egípcio, significa apenas uma criança, um filho, ok? Tranquilo? E como é que a gente explica o versículo de número 10? A gente sabe que, como eu falei, no Islã, na língua árabe, é Musa. No judaísmo, que é o nosso contexto bíblico, né? Nós temos uma cultura judaico-cristã, ok? É Moshe. Só que Moshe, na verdade, ele é um trocadilho, ele é um jogo de palavra derivado de uma palavra que é Moshitihu. Então, esse Moshitihu significa eu tirei das águas. Moshitihu é eu tirei das águas. Esse Moshi vem de uma palavra, de uma raiz, né, que o verbo é tirar, machar, tirar. Então, claro que Moisés estava dentro deste contexto. Quando o versículo 10 diz que eu tirei das águas, ali o nome Moisés no hebraico é Moshe. Ok? Eu acho que eu deixei bem claro isso, tá tranquilo? E também faz esse tirei das águas, Moshitihu, né? Ele nos leva à ideia de uma provisão salvadora de Deus. Deus com o seu salvamento providencial, ok?
Porque se não houvesse uma intervenção divina, se não houvesse uma ação de Deus, talvez Moisés não sobreviveria. E a gente não saberia o que aconteceria, o que seria da história de Moisés, ok? Mas, voltando para o nosso assunto, nós podemos entender que a Bíblia não diz que quando Moisés nasceu, né, depois que a sua mãe o esconde por 3 meses, não podendo mais escondê-lo, faz um barquinho para Moisés, né? Há alguns estudiosos aí que vão falar que a Joquebede fez um barquinho igual aqueles barcos grandes, a semelhança daqueles grandes barcos que havia no Egito, né? Fez uma réplica dos barcos que existia no Egito, né? Betumou o barco, né? Vedou para que não entrasse água, enfim. Moisés então está dentro deste barco e a Bíblia não diz que ela colocou o menino dentro do rio e o barquinho saiu flutuando, saiu por cima das águas até chegar perto da filha. A Bíblia vai dizer que a Joquebede faz um barco para o seu filho e coloca entre os juncos. Então eu aconselho você a ler todo o capítulo 2, né, do Êxodo, principalmente aí até o versículo 25, onde vai falar sobre toda a história de Moisés. Ok, meus queridos? Então, a Bíblia não diz que o cesto onde Moisés foi colocado saiu por cima das águas, mas ela colocou entre os juncos, ok? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Se você ficou conosco aí até o final, né, que Deus possa te abençoar. Dá um like aí no vídeo, né, compartilha, se inscreve no nosso canal, comente, nós respondemos todos os comentários e até um próximo vídeo, até uma próxima oportunidade, querendo Deus, que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.